Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Hoje eu estou meio tradicional, a paz do Senhor. É tão gostoso estar na presença de Jesus. E Jesus é alguém que quanto mais você conhece, mais apaixonado por Ele você fica, né? É tão maravilhoso saber que nós estamos caminhando em direção à eternidade. A coisa mais maravilhosa que eu acho na minha vida é saber que quando chegar no céu eu vou chegar com os meus amigos, né? Os meus discípulos. Eu falo muito isso para eles, cara, nós estamos juntos, de mãos dadas, caminhando para a eternidade. Nós vamos chegar um dia no céu e juntos a gente vai fazer uma linda festa lá no céu. Quantos estão comigo nessa noite e acreditam nisso? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, diga, hoje é apenas um ensaio para a grande festa que nós vamos viver. Diga, lá no céu. Diga, e vai ser eterno. Não vai ter fim. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Ontem eu estava aqui e eu disse, gente, essa palavra é muito especial. E essa palavra que eu quero ministrar ao coração de vocês hoje, nessa noite, compartilhar com você, foi uma palavra que Deus me deu aqui no Rio de Janeiro, na Batista Renovo. E foi só um laboratório. Depois Deus foi aprofundando mais essa palavra e hoje eu quero compartilhar ela com vocês, que está aqui em Apocalipse 4, versículo 1. Diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvia, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A Bíblia nos fala sobre essa história está acontecendo aqui enquanto João está na ilha de Patmos preso. Ele já é um senhorzinho de idade, um grande apóstolo, mas ele está ali preso na ilha de Patmos. E de repente ele tem uma visão e quando ele olha, ele enxerga uma porta no céu aberta. E essa porta aberta no céu e uma voz como um som de trombeta dizendo assim: ei João, sobe aqui, eu quero falar com você. E João, ele escuta aquela voz, porque aquela voz diz assim: olha, eu preciso te passar algumas orientações de coisas que vão acontecer depois disso. Sabe, quando eu olho para esse cenário que está acontecendo em Apocalipse 4, eu fico pensando comigo: Senhor, quem é que eu chamo para entrar na minha casa? Somente os meus amigos, sim ou não? Quem você convida para quem você abre a porta da sua casa? Para os seus amigos, pessoas que são confiantes para você, pessoas que você quer caminhar com elas. E olha que coisa poderosa, Deus está convidando João para ser um parceiro dele, dizendo assim: João, eu quero caminhar com você. João, eu confio em você. Isso não é diferente hoje. Deus, ele está convidando pessoas para caminhar com ele, dizendo assim: ó, se você quer viver uma vida sobrenatural, deixa tudo. Vem, me segue, vem comigo, eu quero te mostrar coisas maiores. Já pensou, meu irmão, o próprio Deus está te convidando para viver coisas mais profundas com Ele. Eu sinto, desde que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, dessa vez, tem algo diferente aqui, eu não sei te dizer, irmão. Mas tem algo diferente. Quando eu pisei ali no aeroporto, eu sentia muito forte a frase de Deus falando isso no meu coração: eu estou convidando você, Fanuel, para viver mais profundo, para um tempo mais profundo comigo. E eu sei que isso é para nós como Batista Renovo. Deus está convidando um povo para viver de uma forma mais profunda e íntima com Ele. Quantos querem viver essas verdades? E aí quando nós começamos a adentrar a casa de alguém, nós começamos a frequentar essa casa, essa pessoa compartilha da sua mobília, dos espaços da sua casa, sim ou não? A cozinha, a geladeira, glória a Deus, que é um dos lugares mais... cozinha, eu tô ali bem pertinho da cozinha, de vez em quando eu vou lá e faço um cafezinho para mim. É bênção demais. Então, e nós começamos a partilhar. E Deus, ele está pegando a sua graça, a sua autoridade e está partilhando com a sua igreja. Olha como isso é maravilhoso. Deus é alguém tão humilde que ele não retém toda a glória para ele. Ele diz: não, poderia ser, tudo é para mim.
vocês são os meus súditos. Não, ele pega a sua glória, o seu poder e a sua autoridade e compartilha com cada um de vocês aqui em Padre Miguel, para que vocês possam revelar Jesus por onde você passar. E quando eu estava meditando sobre isso, foi no início da pandemia. A minha última ministração foi aqui. Eu ministrei aqui com vocês. Cheguei em São Paulo, já aquele turbilhão de notícias, más notícias. O pastor Eibe convocou uma reunião na terça-feira com todo mundo, vamos fechar a igreja. Tivemos uma ligação de uma pessoa lá da Itália, pastora compartilhando um pouco sobre como estava a situação na Itália na época. E aí nós entramos em lockdown. E no meio daquilo tudo, Deus me trouxe essa palavra. E eu tinha compartilhado um pouquinho dessa palavra com o pessoal do louvor. E Deus começou a me dar mais revelação sobre isso. Amém? Então diga comigo, Deus, Ele não faz nada na terra, diga, sem comunicar com os seus filhos. Ele comunica aos seus filhos. Mas escute, eu falei isso ontem, que Deus está convidando um povo. Quem faz a diferença no reino não são os preparados, os prontos, não. Quem faz a diferença no reino de Deus são os atentos, aqueles que estão atentos à voz de Deus. Sabe, não vivam uma vida tipo assim, Deus foi pego de surpresa, a pandemia pegou Deus. Não, Deus não foi tipo assim, Deus, como assim uma pandemia? Deus não é pego de surpresa, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Satanás não pode fechar a igreja, você sabia disso? Porque ele não tem a chave nem da casa dele, quanto mais da igreja do Senhor. Quem fechou a igreja foi o próprio Deus. Quem foi que paralisou as nossas agendas? Foi o próprio Deus. E quando isso aconteceu, eu disse, Deus está querendo comunicar algo comigo e com a igreja. E eu disse, Senhor, o que você quer comunicar? E eu me lembrei dessa história de João, que ele diz assim, eu preciso te revelar o que vai acontecer depois destas coisas. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Um grande avivamento está se levantando sobre a terra. E nós vamos partilhar desse avivamento que está sendo gerado em nós. Amém? Eu não sei você, mas eu tenho convicção disso, que Deus está gerando um avivamento em nós. Agora, hoje eu quero compartilhar essa palavra para vocês, que o tema dela é etapas para um avivamento, 5 passos para o avivamento. O cara já até mudou, ficou muito legal, deixa eu ajeitar aqui. O negócio tá chique aqui, viu, meu irmão? Telão de LED, o negócio... Você viu que eu alisei o cabelo, fiz um topete para vir para cá. É verdade, comprei uma roupa mais... Vai ficar, pastor, glória a Deus. Abra sua Bíblia agora, vá lá para Ezequiel 37. E vamos entrar na mensagem agora. Ezequiel 37. Glória a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha o que aconteceu. Ezequiel é levado em espírito a um vale de ossos secos. E quando ele está diante de um vale de ossos secos, ele escuta uma voz dizendo assim, Ezequiel, o que você está vendo? E Ezequiel falou o que para Deus? Para Jesus, para Deus. Eu acho que era Deus aqui, né, pastor? Se eu não me engano, aqui é Deus. E aí ele respondeu o que? Ele disse assim, olha, eu estou vendo um vale de ossos secos. Eu estou vendo uma grande dificuldade. Aí Deus falou assim, não, Ezequiel, você não entendeu. Eu te trouxe aqui para mudar a tua forma de falar. Entenda isso. O que você vê não pode condicionar o que você vai pronunciar. Está entendendo? Você ainda não entendeu. Talvez você olhe e você vê o caos ao seu redor, mas a sua boca não pode declarar o caos. A sua boca tem que declarar os milagres de Deus.
Deus quer mudar a sua forma de reproduzir para Ele aquilo que você está enxergando na terra. Sabe? É um tempo da igreja se levantar e dizer assim: em Padre Miguel eu já vejo uma igreja poderosa de milhares de pessoas. No Rio de Janeiro eu já vejo o melhor sistema de segurança do Brasil, em nome de Jesus. Eu já vejo. Aí você começa a declarar, porque Deus está mudando a nossa forma de reagir às coisas da terra com o sentimento daquilo que está eterno em nós. E aí ele falou assim: ó, você não entendeu. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai profetizar. Porque quando você começar a profetizar, algumas coisas irão acontecer. Tem profeta nessa noite aqui? Eu sou um profeta de Deus, eu quero profetizar sobre você. É tempos de milagres, sim, irmãos. Aleluia. E Ezequiel começou a profetizar. E é tão interessante, porque quando a gente fala sobre avivamento, a gente já pensa logo assim: vai ser fogo, vai ser mover, o povo vai cair. Mas Deus ministrava ao meu coração: existe 5 etapas para esse avivamento. E a primeira etapa do avivamento é quando ele começou a profetizar. A Bíblia diz que começou a sair um bocado de zoado, um som muito grande. E eram ossos se juntando. Cada osso procurando o seu osso. A perna, o braço procurando o antebraço. E aí vai. E era uma zoada muito grande. Não era o Fanuel cantando naquele dia. Que coisa interessante, né? Mas era o som de ossos se juntando. E Deus falou para mim: Fanuel, osso significa estrutura. Eu disse: como assim, Deus? Olhe para o espelho. Eu fui para o espelho. Ele disse: você está vendo esse corpo lindo que você tem? Aí eu disse: estou vendo, Deus. Esse corpo maravilhoso que você tem está construído em cima de uma estrutura óssea. E essa estrutura, ela precisa estar organizada para o avivamento de Deus acontecer. Aí Deus falou para mim: sabe o que eu estou fazendo com a minha igreja? Eu estou reestruturando a sua estrutura. Eu estou colocando de volta aquilo que vocês tiraram do lugar. Os valores da família, os valores do evangelho, os valores de realmente viver uma vida que manifesta a glória de Deus. Deus está mexendo na nossa estrutura para um avivamento muito maior do que podemos pensar a acontecer através de nós. Irmão, vai doer quando Deus começa a mexer na minha estrutura, na nossa estrutura financeira, na nossa estrutura emocional. Nós fomos abalados por todos os lados, mas era Deus trabalhando em nós. Não tem como Deus construir algo grande em cima de uma estrutura fraca. Deus precisa fortalecer os teus fundamentos. Sabe? Eu fico pensando assim: a gente sabe que vai chegar um dia que a igreja vai ser perseguida. Ou já pensou, irmão? Que ou você nega Jesus ou você morre. E aí? E se aqueles que não têm uma fé inabalável, eles vão morrer. Eles vão negar Jesus, eles não vão morrer. Eles vão negar Jesus. Porque a sua fé inabalável é uma fé fraca demais. Deus está construindo em nós um homem espiritual. Tem uma obra poderosa sendo construída em nós. Sabe, nesse tempo de pandemia, eu lembro muito bem que nós começamos uma campanha, eu e os meus pais e os meus irmãos. Todo dia meia-noite a gente fazia uma ligação de vídeo. E eu vendo aquela situação, sabe, pastor? Meu pai de joelho em casa, minha mãe, meu irmão, eu lá em São Paulo também de joelho, todos os celulares ligados, e nós orando ao Senhor meia-noite, buscando mais de Deus. E naquele dia, em uma das noites de oração, Deus me trouxe a memória e disse assim: lembra quando você morava em casa, todos os dias, à noite, antes de dormir, o seu pai fazia o culto doméstico. E o tempo foi passando e a gente perdeu esse hábito. E Deus fala assim: eu estou mexendo na estrutura de novo. Eu estou colocando de volta no lugar aquilo que você tirou do lugar. E Deus, Ele começou a mexer em nós. Não tinha mais o templo, não tinha mais o culto, não tinha mais os cultos presenciais. Nós precisávamos ter um alimento sólido, uma fé inabalável, a fé de Jesus em nós. E é tão interessante porque quando você vai ver o Novo Testamento, Paulo ele chegava para pregar na igreja. E ele pregava naquele povo, chegava naquele lugar, ganhava aquele povo para Jesus, ficavam alguns meses, às vezes até um ano, um pouco mais de um ano, ia embora e deixava um bocado de novo convertido ali, lutando contra os pecados, sem ministério de louvor.
sem telão de LED, sem nada, sem pastor, sem nenhum mentor. Olha que coisa poderosa. Depois de 2 anos, Paulo voltava àquela igreja, e quando ele voltava àquela igreja, ele percebia quem tinha crescido em Deus, e consagrava aquele cara a pastor, e assim ele ia fundando outras e outras igrejas. E eu me perguntei, Senhor, como que isso se sucedeu ali? Aí Deus falou, é a ação do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você começa a ter relacionamento com Deus, mas eu não tenho a igreja, mas não tenho aquilo, mas se você começa a ter relacionamentos com Deus, Deus vai começar a te trazer uma estrutura forte e sólida. Escute isso, você precisa hoje, meu irmão, rever a sua estrutura. Fala assim para Deus, Senhor, coloca no lugar os meus valores. Senhor, eu preciso ser alguém de princípios. Hoje o pastor falou algo para mim tão forte, eu não tinha parado para pensar. Ele disse, nós precisávamos de um homem desse nível, com essas qualidades, exercendo essa função para a crise que nós estamos enfrentando hoje. Porque se fosse outro, teria se vendido. E naquela hora Deus falou assim para mim, é um homem que tem princípios. Sabe o que eu entendo? É que Deus está em busca de homens leais. Porque a lealdade, ela vai além da obediência. Porque obedecer é fazer aquilo que lhe foi mandado. A lealdade não, é permanecer em obediência. Quando a voz não se fala, não tem mais voz, eu permaneço obediente. Isso é lealdade. Você olhou para sua esposa e disse assim, eu vou ser fiel a você até a morte. Todos os dias ele fala isso? Não, mas ele permanece leal. Isso é muito maior do que obediência. Deus está em busca de homens leais à sua palavra. Mas o pastor não está aqui. Mas a minha estrutura é baseada na palavra de Deus, e os meus princípios são inegociáveis. Deus está levantando esta igreja. Segunda coisa que aconteceu enquanto ele estava profetizando, diz a palavra que começou a nascer tendões. Diga comigo, tendões. Diga mais forte, só as mulheres, 1, 2, 3. Os homens sempre ganham aqui, né? E é isso que eu acho mais legal quando eu venho pregar aqui, porque os homens sempre ganham. Tendões, 1, 2, 3, os homens. Tendões. É isso aí, vê, né? Chega o grave, estremece o chão. Glória a Deus. E os tendões, tem médico aí, tem estudante de medicina aí, depois vocês podem me corrigir. Mas tendão é tão interessante. Agora no final do ano, no culto, na semana da virada, né? Eu não tinha nada para fazer. Aí os meus amigos assim, vamos para Paranapiacaba. Paranapiacaba é uma cidade no interior de São Paulo. É uma cidade inglesa, é bem pequenininho, é linda a cidade, vários vagões de trem, é um negócio maravilhoso, bacana demais para tirar foto, clima sensacional, culinária maravilhosa. E aí eu fui. Só que aí eu fui e tal, tava com os meus amigos lá brincando e sorrindo. Olha que coisa engraçada, irmão. E aí já estava fechando tudo por causa do horário. Aí o pessoal disse assim, cara, a gente quer tirar foto do lado do outro lado. Só que já estava fechado. Eles começaram a pular a cerca. E eu disse assim, gente, eu nunca fiz isso, eu nunca pulei uma cerca na minha vida. Eu sou do Ceará, mas nunca pulei uma cerca. Porque minha mãe dizia assim, meu filho, você não precisa disso. Se alguém fechou a porta para você, é porque essa pessoa não quer lhe receber lá. Então não pule o muro do colégio, não pule a cerca. E aí todo mundo rindo, eu disse, gente, eu estou falando sério. Irmãos, impressionante como o Espírito Santo fala com a gente não obedece, né? Eu olhando eles assim, aí o Espírito Santo falou assim, cara, não vai, eles vão voltar já, não vai dar certo, eles vão voltar. Só que o medo, aquela coisa de você ser o frouxo do rolê, você não aceita, irmão. Veio a indignação, eu não posso ser o mais mole do rolê. Aí o que eu fiz? Subi na cerca. Quando eu subi na cerca, eu falei, mas mãe, me perdoe. Na hora eu lembrei da minha mãe falando, nunca pule, né? E aí gente, eu vou fazer isso pela primeira vez. Quando eu pulei, esse meu dedo aqui enganchou no ferro lá do arame. E saiu rasgando aqui de uma ponta a outra, assim, ó. Tá. Quando eu caí aqui, assim, eu caí de frente, assim. Aí isso aqui do dedo fez assim, ó. E aí eu fiz pra assim. Irmão, não dava pra ser da saúde, não. Quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperado. Na hora eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou tocar quinta-feira? Porque era o culto da virada. Eu ia ministrar na igreja. Na hora, irmão, foi mais rápido, pastor, eu voltar do que para eu pular. Eu não sei como é que foi aquilo. Então eu peguei aqui, eu já fiz um mortal para trás.
E foi engraçado que eu saí andando na cidade como se eu conhecesse a cidade, procurando um hospital. E aquela situação, e o meu maior medo era o quê? Perder o movimento do meu dedo. Eu disse, como é que eu vou tocar, Senhor? Aqui é tudo que eu amo te louvar. E eu fiquei preocupado demais, irmão. Porque o tendão, ele está ligado a um movimento, irmão. Quando você é atingido no seu tendão, você é paralisado. É por isso que é o calcanhar de Aquiles. Eles queriam parar Aquiles, queriam paralisar Aquiles. Por quê? Porque se atacasse ali, ele estaria totalmente destruído. E Satanás, ele quer encontrar qual é o seu tendão para te derribar, meu irmão. E ele sabe, o pior é que ele sabe. Às vezes a gente dá alimento para Satanás. E aquilo eu fiquei tão preocupado, irmãos. Eu peguei 14 pontos no meu dedo. Para a glória de Jesus, eu não teve lesão nenhuma no meu dedo. Eu glorifico a Deus. Infelizmente, eu tive que só cantar no culto da virada. É estranho demais eu ficar só cantando, né? Eu sempre estou tocando. Mas Deus me guardou daquilo. Enquanto eu estava ministrando sobre isso e pensando sobre isso, Deus falou algo no meu coração. Porque o tendão, ele está ligado a movimento. Certo? Porém, Deus não está em busca de uma igreja de movimento. De crentes de movimento. De crentes do oba-oba. Deus está em busca de uma igreja que se movimenta. Deus está em busca de um povo que se movimenta em direção a Deus. Sabe, não é sobre eventos, não, mas é alguém que está caminhando em direção a Deus dia após dia. Sabe o que mais atrai o coração de Deus? É aquele que peca, é aquele que se arrepende, é a constância no arrependimento, é a insistência em voltar para Deus todos os dias. Senhor, não quero pecado, Senhor, eu quero voltar para Ti, eu quero voltar ao caminho, eu quero força. Rapaz, isso quebra o coração de Deus de um jeito tão grande. É por isso que ele diz que ele não rejeita um coração compungido e quebrantado. Ele vem e abraça o seu filho, porque essa pessoa está insistindo em voltar para Deus. Sabe o que acontece? É que nesse tempo, Deus está te chamando, meu irmão, para deixar desse lugar de mornidão espiritual. Deus está te convidando para começar a dar passos em direção a Deus. Como é que eu dou passos em direção a Deus, Fanuel? Lendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus, tendo relacionamento com Ele. Sabe, irmão, não tem nada mais prazeroso do que a palavra de Deus. Não tem nada mais gostoso nessa vida. Ontem a gente estava conversando, sabe, quando o versículo, por mais de tantos anos você está na igreja, o pastor falava, Fanuel, quando o versículo salta assim da Bíblia para a gente, aquela emoção, aquela empolgação, meu Deus, como é maravilhoso. Por quê? Porque não existe nada nessa vida que seja mais saboroso, mais prazeroso do que a presença de Jesus nas nossas vidas, E Deus está nos convidando para esse lugar de caminhar com Ele, de estar perto dEle, sabe, de ouvir a voz dEle todos os dias. Comece a gente faz tantas coisas. Hoje eu estou tentando comer um pouco mais saudável, né? Porque antes eu estava fazendo um jejum de coisa saudável. Tudo que era saudável eu tirei da minha alimentação. Fruta, legumes, né? Um dia eu estava lá e comi um pedaço de maçã, fiquei desesperado, meu jejum. Fui pro quarto, peguei uma caixa de chocolate e botei na boca assim. Tô brincando. E a gente faz metas para tudo, mas a gente não faz metas espirituais. Olha, você fala assim, cara, mas eu não sou um pastor. Meu irmão, não é para ser um pastor, é para que isso vai te trazer benefícios. A palavra de Deus traz benefícios para nós, quando nós nos deleitamos nela. Não busque a Deus. Eu estava conversando com o pastor ontem, né, que a gente recebeu esse pastor Ebe. Gente que lê a Bíblia, que ora, que jejuma, mas para pregar e para cantar. E não por paixão e por amor a Deus. Sabe? Mas começa a dar passos em direção, diz assim, Senhor, eu quero viver um pedacinho do céu na minha casa. Alguém quer viver isso, irmão? Você quer viver, eu sinto de Deus de falar isso. Você quer viver um pedacinho do céu na sua casa? Levanta assim a sua mão aí, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar que as palavras que vão reinar na casa dos meus irmãos é amor, fraternidade,
paz, alegria, domínio próprio, paixão, companheirismo. Senhor, as palavras que vão reinar na casa dos meus irmãos é prosperidade, da alegria do Senhor sendo derramada sobre eles, em nome de Jesus. E as nossas casas serão um pedacinho do céu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Terceira coisa que acontece enquanto ele está profetizando, diz que começou a nascer carne ou músculo. Você quer saber o que é músculo? É isso aqui, irmão. Tô brincando. Se tivesse alguém bombado aqui, eu ia brincar. Mas o músculo é tão interessante, porque o músculo ele traz beleza, né? É bonito ver um músculo, o cara bem definido, né, pastor? Inclusive o pastor colocou aquela blusa bonita lá. Não? Ah, deixa. O pastor colocou uma blusa bonita lá, ele ficou todo. Eu disse, rapaz, eu fiquei em crise, porque eu de barriga e o pastor. Eu disse, misericórdia, Senhor, eu tenho que andar mais com ele, né? Ele tá outro nível, né? E aí é tão bonito, porque o músculo ele traz beleza, né? Tem gente que fala assim, é pela saúde também, mas também é pela beleza, irmão. Porque é gostoso você colocar uma calça, se sentir bem, colocar uma blusa, né? Não ter aquele negócio assim, né, pastor? Eu não estou me sentindo bem esses dias, né? Mas é gostoso, né, irmão? Quando a gente está... Eu estava caminhando, eu estava correndo 7 km por dia, irmão. Agora eu acho que se eu correr 3, eu já estou morrendo ali. Mas é tão gostoso, por quê? Porque você está com um condicionamento físico. Então a primeira coisa que Deus quer trazer para esse lugar que chama-se músculo, que Deus falava para mim, aí eu perguntei para alguns médicos, é interessante isso, porque o músculo, a gente pensa que ele tem a força, mas na verdade, a força está no tendão, pastor. E o músculo, ele conduz a força do tendão para o osso, e aí o braço se movimenta. Olha que coisa poderosa. O músculo é um lugar de conexão. O músculo é um lugar de transição, é por onde passa a força. Aí Deus falou para mim, sabe o que é o músculo, Fanuel? Eu disse, não, Deus. Eu disse, é você que é a igreja do Senhor, que é a conexão dos céus com a terra. É a igreja que conduz as verdades eternas para a terra, que nós somos um lugar de conexão. Nós somos esse lugar. Deus está restaurando em nós essa conexão aqui na terra. Sabe, a empatia pelas pessoas. Você vai chegar a partir de hoje no seu trabalho, na faculdade, e você vai ser alguém que vai transbordar o amor de Deus onde você chegar. As pessoas vão chegar perto de você. Você vai ver, irmão, escuta o que eu estou te falando. Vai ter gente que vai dizer assim, rapaz, não sei porquê, mas eu não consigo mais sair de perto de você. Aí você vai dizer assim, é o mel do Espírito Santo de Deus que está na minha vida. Escute o que eu estou te falando, eu não estou falando coisa à toa aqui não. Vai começar pessoas a te perseguirem, mas de uma certa forma muito boa. É porque existe um transbordado amor de Deus na sua vida, e que todo mundo vai querer estar perto de você. Lá na tua família, aquela pessoa que nem ama Jesus, que tem aversão a crente, eu quero declarar sobre você, essa pessoa vai começar a te perseguir, porque ela vai sentir o amor de Jesus que está transbordando em você. Amém? Diga comigo, eu sou um lugar de conexão dos céus com a terra. Então quando você chegar no lugar, você vê morte, você é aquele que vai ativar a vida de Deus naquele lugar. Se você enxergar doença, problema, dificuldade, você é esse lugar de conexão. A igreja por muito tempo ficou aquém da sua responsabilidade ministerial na terra. Ficou aquém da sua responsabilidade de autoridade aqui na terra. Mas Deus está nos trazendo um novo tempo. Um tempo em que nós vamos nos mover de uma forma tão sobrenatural. Quando eu olho assim, a igreja brasileira, as transições que ela já passou, então nós já passamos por várias fases, e eu vejo hoje uma igreja muito equilibrada. E tudo que traz equilíbrio, para mim, tem muito a ver com o que a palavra diz. Não sei porquê, mas tudo na vida é você ter um equilíbrio. Tudo na vida cristã é você ser equilibrado. Então Deus está trazendo uma igreja que se move no poder, na glória, na unção, mas que se preocupa em cuidar das pessoas. Não somente aquela igreja que cuida, mas não tem mover, não tem nada, não tem profético. Aí tem aquela outra que é só profético, é só profecia, é não sei o que, mas não cuida de ninguém. Deus está trazendo para nós aqui, como Batista Renovo, uma igreja equilibrada, que se move no profético, mas que ama e cuida das pessoas. Esse é um lugar de profetizar, mas de amar e cuidar também. Amém?
Você toma posse disso? Diga, eu sou um lugar de conexão. Então exerça isso através de você. Agora, essa força que o músculo recebe é dele? Não. Ele só é um lugar de conexão, ele só passa por ele. Então para de se preocupar dizendo assim, irmão Fanuel, mas como é que eu vou orar para alguém ser curado? Eu não tenho o dom de cura. Irmão, não é você, é Jesus em você, irmão. Está só passando, você é só o táxi amarelinho aqui do Rio de Janeiro, que é a coisa mais linda do mundo. Você só é aquele táxi, você só conduz a presença de Deus. Você só carrega a presença de Deus. E quem faz os milagres acontecer é a presença de Deus que está dentro de você, meu irmão. Deixa ele fluir. Deixa transbordar o amor de Deus que está dentro de você, meu irmão. Sabe? Comece a se importar. Às vezes, eu vou dar um conselho aqui para você. Quem ainda tem pais vivos aqui? Pais já idosos, vivos. O cara não vai explicar. Às vezes a gente fala muito assim, pai, eu estou sonhando com isso. Mãe, eu estou sonhando com aquilo. Ora por mim, minha mãe é uma das maiores intercessoras do meu ministério. E ela sonha demais comigo e aí Deus ministrou algo no meu coração. Deus falou assim, você sabia que a sua mãe tem sonhos? Eu disse, eu não sabia. Sua mãe tem tantos anos, tem 54 anos de idade hoje, mas a sua mãe ainda tem sonhos. Aí você chega para o seu avô, tem 60, 70 anos, sabia que ele ainda tem sonhos? E a gente não chega para os nossos pais, os nossos avós e pergunta, qual é o teu sonho, meu avô? Qual é o teu sonho, minha mãe, meu pai? Eu quero orar pelo teu sonho, eu quero sonhar com você. Às vezes, a gente fica tão pensando tanto na gente, que a gente para de transbordar esse amor. E o amor de Deus é o contrário. Ele dá, ele se doa por demais. E ele não quer nada em troca. Mas nós somos assim, eu estou fazendo isso por você, mas você tem que fazer algo por mim. Eu quero te convidar nesse dia. Eu não sei porque que eu estou falando isso, não tem nada a ver com a palavra. Mas eu não sei porque que eu estou falando isso. Eu quero que você, essa semana, procure os seus mais velhos, as pessoas mais velhas perto de você. E busque os sonhos dela. E comece a orar por esses sonhos. E diz assim, meu irmão, eu não sei se vai ter gente que vai ter cura, vai ter milagre, vai ter salvação, vai ter família transformada. Eu não sei, mas Deus está dando essa direção. Você vai procurar e você vai sonhar com eles assim, eu estou sonhando com você, meu avô. Eu estou sonhando com você, minha avó, minha mãe, meu pai, meu tio. E você vai ver que o relacionamento vai começar a mudar. Porque as pessoas gostam de se sentirem importantes. Pastor Ebi me cobrou um dia desses, cobrou toda a equipe e disse assim, não deixe de amar as pessoas. Ninguém nunca vai dizer assim, eu estou muito amado por você. Me ama menos. Ele diz assim, eu prefiro que alguém um dia nem congregue mais com a gente e diga assim, olha, eles são chatos, eles ligam 30 vezes por dia. Eu prefiro que ela fale isso do que diga assim, eles dizem que amam, mas na verdade eles não amam. Sabe, se importe com as pessoas, mostre o amor de Deus, pregue o amor de Deus, seja esse lugar de conexão dos céus com a terra, em nome de Jesus. Quarta coisa que aconteceu enquanto ele estava profetizando, a Bíblia diz que nasceu pele, começou a se estender pele, pastor, e pele tem dois propósitos. O primeiro propósito da pele é para trazer proteção. Imagine comigo um homem, se a gente não tivesse pele. Aí, eu não sei como é o rolê aqui do Rio de Janeiro. Aqui é baile funk, Tá, os caras estão lá no baile funk, lá, não sei o quê, dançando. De repente tem um problema lá. Aí o cara vai brigar com o outro. Só que as veias estão todas expostas, porque não tem proteção nenhuma, ele não tem pele. O cara com uma unha, só vem aqui, matava o cara na hora. Sim ou não? Por quê? Está exposto, não tem proteção nenhuma. O primeiro propósito da pele é trazer proteção. Diga comigo, proteção. Como que o crente constrói proteção na vida dele? Quando nós confiamos plenamente no Senhor. Eu estou fazendo um estudo com o meu time de adoração, lá de Salmo 23. E aí um deles falou assim, cara, é interessante isso. Porque os 3 primeiros versículos tá na terceira pessoa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz, ele não sei o que, não sei o que. O 4º versículo começa com a primeira pessoa, dizendo assim, ainda que eu ande. Aí é só desgraça depois do 4. Só coisa ruim.
Porque ele diz assim, enquanto eu estou em Deus, eu estou vivendo coisas sobrenaturais. Mas quando eu saio da presença de Deus e começo a querer viver minha vida como eu penso, eu começo a sofrer, eu começo a passar por problemas. Mas ele diz assim, e o cara terminou concluindo dizendo assim, mas ainda que eu escolha andar distante, ele vai passar pelo vale da morte comigo, porque ele é fiel à sua palavra, e disse que estaria comigo até a consumação dos séculos. Olha que coisa poderosa, Deus está conosco. Então como que nós construímos proteção? Confiando plenamente em Deus. Confiando na... Irmão, você acha que a ovelha chega de manhã dizendo assim, ei pastor, tem que comprar o almoço aí. A ovelha chega e faz isso, pastor. Ele diz assim, ei pastor, eu acho que esse caminho que você está levando a gente aí está errado. Ela faz isso? Não, ela só obedece, ela confia plenamente na liderança do pastor. Aí Deus falava assim no meu coração, você precisa confiar plenamente na minha liderança. Você confia, Fanuel, na minha liderança? Você não está dizendo que se eu for o teu pastor nada vai te faltar? Então confia plenamente, descansa. Fecha os... não é entrar na inércia, não é isso. Mas é confiar, não, Deus está no controle. Eu estou orando, eu estou crendo. Mas eu sei que em breve o Deus da paz vai se levantar do seu trono e vai bradar. E quando ele bradar, todas as coisas vão mudar ao meu redor. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem eu sirvo. Sabe, quando ele estava lá no barco, os discípulos no barco, a tempestade, e ele estava dormindo, e quando ele se acordou, ele se levantou e disse, acalma-te a tempestade agora, vento aquieta-te agora, porque o grande eu sou está falando ali. Deus está com você no barco, ainda que pareça que ele está dormindo, ele está com você, e em breve ele vai se levantar, e vai bradar a sua voz, e a sua vida vai sofrer uma transformação. Porque Deus está com você. Segunda coisa, a pele traz sensibilidade. A pele é responsável pela sensibilidade. Eu estou tentando aprender a cozinhar, né, irmão? E para mim, pastor, o ápice, assim, o auge da culinária era cozinhar na panela de pressão, né? E eu não sabia, eu fazia 30 ligações para minha mãe para aprender a fazer o feijão. Na hora do play, eu ligava de novo, porque eu já tinha esquecido tudo. Aí ela não aguentei mais, eu peguei um tutorial para tentar fazer. E aí certo dia eu estava tentando cozinhar lá na panela de pressão, e eu me queimei, rapaz, aquilo ardeu, doeu demais. Aí na mesma hora eu fiquei pensando, Jesus, às vezes eu vou cantar nas igrejas, os crentes ficam cantando, vem me queimar, me queima Jesus, eu quero ser queimado. Eu disse, Senhor, esse povo sabe que eles estão pedindo porque queimar dói, arde, é uma sensação dolorosa. E o crente fica pedindo, me queima, Senhor, eu quero ser queimado. E aí Deus falou assim para mim, né, no meu coração, é porque essa pele, ela traz sensibilidade. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus falou assim para mim, eu estava falando com a minha igreja e ninguém conseguia me ouvir, poucos me ouviam. Eu estava comunicando algo toda semana e poucos me ouviam. Eu estou restaurando a sensibilidade ao som da minha voz. Estava aqui o pastor pregando, pastor Gilson pregando todos os domingos, te dando direção, meu irmão. Parece que entrava no ouvido, saía pelo outro, você batia a cabeça no final do mês na parede, porque Deus está falando com você, Deus está comunicando algo, mas parece que você não obedece. Aí você diz assim, não é comigo não, pastor, era com fulano. Aí quando dava errado, aí você dizia, era comigo. Relacionamentos, é tanta coisa, se a gente for falar aqui, é tanta coisa. E Deus falava assim para mim, eu estou restaurando a sensibilidade da minha igreja. A gente vinha para cultos como esse, muitos de nós estávamos no celular. Muitos de nós estávamos com a mente em 30 mil coisas, mas não estávamos aqui em reverência e devoção a Cristo. Deus está restaurando em nós a sensibilidade à sua presença. Estar sensível a Deus é alguém que discerne o mundo espiritual e começa a se mover de acordo com aquele ambiente que ele está vivendo. E Deus ele vai começar a te trazer sensibilidade lá na tua casa. Você vai chegar diante de alguém e você vai perceber que essa pessoa está depressiva. Ninguém sabe, mas você vai sentir no seu espírito que essa pessoa está depressiva. Você vai orar e ela vai ser curada. Você vai chegar e você vai começar a perceber que existem situações acontecendo. Deus está te tornando sensível ao som da voz dele.
E por último, e eu já tenho que terminar. Geralmente quando a gente fala sobre avivamento, a gente começa pelo último, que é o enchimento. Não, vai ser avivamento, então fique de pé e seja cheio. Deus falou para mim, filho, primeiro é as etapas. O enchimento é um resultado das etapas que você tem passado comigo. Quando ele terminou de profetizar, tudo isso aconteceu. Estava diante dele um exército gigante, mas era tudo cadáver. Todo mundo morto. Não tinha ninguém com vida. Aí ele falou assim, agora profetiza e diz assim, vento do Espírito que sopra nos quatro cantos, venha agora e encha esses aqui, ó, encham de vida, venha a vida de Deus sobre eles e eles vão viver agora. Se você quer ser cheio, você precisa passar pela etapa da estrutura. Você precisa passar pela etapa de se movimentar em Deus. Você precisa passar pela etapa de ser um lugar de conexão. Você precisa passar pela etapa de ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser cheio e possa viver um avivamento sobrenatural na sua vida. E a coisa mais interessante é porque o avivamento, ele não muda nada ao meu redor. O avivamento é quando eu estou mudando por dentro. É quando os meus valores, é quando a minha... Sabe quando você olha para alguém e você diz assim, cara, tem algo acontecendo, essa pessoa, ela mudou totalmente. Olha a forma dela se vestir, a forma dela falar, a forma dela cantar, a forma dela ser. Tem algo acontecendo na vida dela, sabe? Porque isso é um avivamento. Tem uma canção que diz assim, eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser o mesmo, eu quero tua vida em mim. Não sei se você já chegou num tempo na sua vida que você disse assim para você mesmo, você disse assim, basta, eu não aguento mais viver dessa forma, eu não aguento mais o Fanuel não se aguenta mais. Não sei se você já olhou no espelho e disse assim, cara, eu não te aguento mais, já chega. Já chega de cometer os mesmos erros. Já chega de ter uma vida às vezes cheia de altos e baixos espiritualmente falando. Um dia você está cheio do Espírito Santo, outro dia você está cheio dos negócios ruins. Chega! Você quer realmente ter uma mudança? E você vai viver. Isso para mim é avivamento. É quando nós vivemos uma mudança de dentro para fora. Posso te dar um conselho nessa noite? Um conselho de quem ama. Não espere entrar numa estação para que você possa mudar. Não, mude para que você possa viver uma nova estação. Entende? Ah, não, quando eu casar eu vou mudar. Não, quando eu ganhar 10 mil reais por mês eu vou mudar. Não, comece a mudar a sua vida, para que você possa, para que Deus possa te colocar em novas estações, para que Deus possa te dar novos acessos a lugares que você sonha. Deus vai começar a te dar, porque aqueles que têm um coração alinhado com o coração de Deus, Deus começa a levar eles para lugares mais altos e mais profundos. Amém? Esses dias eu estava pensando lá sobre Eclesiastes 3, pastor, e Eclesiastes 3 diz assim, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quando você vai fazer um estudo sobre esses dois tempos que ele está falando sobre o Kairos e sobre o Cronos. E o Kairos é o tempo de Deus, ou Kyrios, o tempo de Deus. E Cronos é o tempo que esse nós estamos vivendo, é o nosso tempo humano. E ele está dizendo assim, existe um Kairos, um Kyrios de Deus, para cada Cronos debaixo da terra. Ou seja, existe o tempo de Deus para cada propósito, para cada sonho seu aqui na terra. Aí eu falei assim, tá Deus, já entendi. Então, por mais que eu queira casar, é o meu propósito. Existe o tempo de Deus que é estabelecido para esse tempo. Aí Deus falou, exatamente. Mas existem pessoas que estão vivendo não a vontade mais que perfeita do Senhor. Eles estão vivendo a vontade permissiva. Porque em Salmo 139 diz que todos os meus dias foram escritos no teu livro e determinados antes mesmo de existir. Existe algo escrito e determinado para você antes da fundação do mundo. Mas quando você se apressa, você deixa de viver o que Deus tem para você, que é algo muito grandioso, para viver fora do tempo de Deus. E aí você vive a vontade permissiva. Deus está permitindo, mas não é a mais que perfeita vontade de Deus. Aí Deus falou para mim, você precisa alinhar o seu coração com o coração de Deus, juntos batendo na mesma batida, no mesmo tempo, na mesma pulsação, para que você possa viver uma vida extraordinária, para que você possa viver uma vida que
que glorifica a Deus, porque os propósitos que Deus escreveu para você estão acontecendo, mas no tempo dele. Não faz sentido. Faz todo sentido. Lembra de Abraão? Abraão se apressou, teve Ismael. Até hoje a briga que está acontecendo hoje lá é fruto disso, por causa da desobediência de Abraão. Teve Ismael, aí depois que veio Isaac, o filho da promessa. E Deus, Ele quer que você possa viver aquilo que Ele escreveu para você. Quantos querem viver o que Deus escreveu para você? Fique em pé agora, eu quero orar pela sua vida. Escute o que eu vou te falar, dias melhores virão. Dias melhores estão se aproximando da sua vida. Coisas maiores estão se aproximando na sua vida, porque existe um avivamento, uma mudança no seu caráter. Deus, sabe, pastor, eu sinto como Deus estivesse agora com a sua espátula refazendo e moldando o nosso interior. Eu lembro agora, enquanto nós estamos aqui tocando instrumentos, mas eu estou lembrando quando o vaso está na mão do oleiro e ele está construindo ali. E a Bíblia diz que o vaso que estava na mão do oleiro, ele se quebra. Mas quando ele se quebra, o oleiro não descarta o vaso, ele começa a refazer o vaso. Escute isso. E quando ele está refazendo o vaso, ele começa agora, a sua mão antes estava por fora construindo o interior, a beleza do vaso, mas agora a mão do oleiro está por dentro construindo o interior do vaso, aumentando a sua capacidade para que ele possa ser cheio, receber mais. E eu sinto que Deus hoje, Ele está com a sua mão no nosso interior, construindo um templo maior, alargando o nosso interior para receber mais de Deus, Se você quer receber mais, coloque as suas mãos em forma de receber algo. Feche os seus olhos agora, meu irmão. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo de Deus te invadir agora. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, um desatar de Deus na vida deles, em nome de Jesus, e que eles possam, ó Pai, viver níveis maiores de glória, em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a minha oração nessa noite. Aleluia.